Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de História, continuando o nosso assunto, né, falando a respeito daquelas relações, né, o comércio entre o continente africano e justamente o continente americano. Beleza? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, assunto que a gente já iniciou na semana passada. Prosseguindo, vamos lá. O tráfico negreiro, a gente tem que entender como foi esse tráfico negreiro. O que proporcionou, o que motivou, como era trazida essas pessoas que se tornaram escravos lá no continente africano, como elas foram trazidas para cá e como era o trato que elas recebiam aqui, beleza? Bom, no século XVI os portugueses iniciaram o tráfico negreiro. Então ali pelo ano de 1500, né, a gente viu na aula passada, 1530, a gente observa que tem as primeiras vindas de escravos aqui para a região da América Portuguesa. Os traficantes de escravos negros firmavam alianças com chefes tribais africanos. Então tinha uma relação. O que é uma aliança, né? É algo que você faz, é um acordo que você faz. Você observa que a aliança ela não tem emendas, então é um acordo que você faz entre uma pessoa. E esse acordo, essa aliança que era feita era justamente entre chefes tribais lá do continente africano que guerreavam, e aí vai aumentar a disputa, as guerras, os conflitos no continente africano, justamente para aquisição, para adquirir, para conquistar mais e mais escravos, para servir aí aos interesses dos traficantes de escravos portugueses, beleza? E como era essa relação comercial? Ela era feita através de quê? Através do escambo. O que é o escambo, pessoal? É aquela troca que você tem de um produto por outro, né? Então, o que acontecia? Os portugueses, os traficantes de escravos, eles levavam para lá tecidos, levavam seda, levavam joias, metais preciosos, armas, tabaco, algodão, cachaça, todo esse produto para ser trocado por quê? Por pessoas que eram escravizadas e vinham para cá, para o território da América Portuguesa, para trabalhar em vários e vários ofícios, serviços, né? Então, olha só, africanos eram geralmente capturados em guerras com tribos inimigas. Então, vai estimular esse conflito entre essas tribos inimigas aí nesse período. E aí a gente tem justamente isso aqui, pessoal, é um chamado, a gente vai citar, a gente vai comentar, é uma estrutura aí dos chamados navios negreiros, que também serão conhecidos como navios tumbeiros, porque uma grande quantidade de pessoas escravizadas irão morrer neles, porque a gente vai entender daqui um pouco. Né, meu amigo companheiro Rubens? Prosseguindo, né, nosso próximo slide, nós temos aí algumas etnias, né, alguns grupos aí que eram representantes aqui, que eram de algumas tribos aí do continente africano. Então, eram de várias tribos. Várias tribos eram escravizadas, várias pessoas de várias tribos do continente africano eram escravizadas, ok? A ampliação do tráfico criou um mercado negreiro transatlântico, ou seja, ali aquela vinda e inda, né, uma relação de tráfico que ultrapassava o Atlântico, o Oceano Atlântico aí do continente africano para o continente americano, beleza? Então, o aumento da mão de obra escrava africana, ela vai se dar por vários motivos, vários fatores vão contribuir para o aumento da mão de obra escrava africana, né? Escassez, como por exemplo, a escassez da mão de obra indígena. O que vai acontecer aqui? Antes da escravidão, antes da escravização dos povos africanos, como a gente já observou, existia a escravização de quem? Dos povos indígenas. Principalmente quando a gente lembra dos bandeirantes, lembra das bandeiras, das entradas, né? Das monções, principalmente as bandeiras e as entradas, que eram responsáveis por capturar índios, né? E esses índios eram transformados em escravos. Ou eram índios que eram capturados através das guerras justas, ou seja, aqueles índios que teoricamente tinham atacado os portugueses, então eles poderiam ser capturados e comercializados, negociados como escravos. Esse papel foi dado justamente pelos bandeirantes, né? Pelos bandeirantes e através das entradas também. Então vai ocorrer uma escassez, uma falta, uma diminuição da quantidade
dessa mão de obra escrava indígena, por conta de dois fatores que a gente está vendo ali. A dizimação, ou seja, as populações, as tribos indígenas, elas vão ser dizimadas, elas vão se acabar pelo ataque justamente desses bandeirantes, né, a essas tribos. Então essas tribos irão praticamente se acabar por conta da ação dos portugueses, né? E também a fuga. Muitas sobreviventes dessa situação eles vão acabar fugindo, migrando para o interior da colônia, para o interior do Brasil naquele momento. E essa fuga vai provocar a escassez de escravos. Isso é um dos fatores, além daquele fator econômico que vai motivar também o tráfico negreiro. Beleza, pessoal? Uma coisa bastante interessante que a gente tem que entender, que a gente tem que lembrar, que a gente tem que guardar nesse momento, é que a igreja se manifestava, a igreja católica, ela se manifestava contra a escravidão indígena. Ela não era a favor da escravidão indígena. Você lembra que tinha inclusive as missões, as reduções jesuítas, né, que eram liderados pelo quem? Pelos jesuítas, que eram membros das ordens religiosas católicas, que eles catequizavam, né, que eles educavam, ensinavam, né, a fé cristã para as populações indígenas. Então, a escravidão indígena, a igreja ela se manifestava contra. Porém, a escravidão africana não tinha essa mesma manifestação. Pelo contrário, ela era até aceitada ali, a escravidão africana, né? Tinha uma ideia meio assim, digamos assim, para a época, né? Tinha uma ideia, para a gente, hoje a gente considera meio tosca, né? Mas era o pensamento, era a cabeça do pessoal como pensava naquele momento, que era uma forma da sociedade escravizada do continente africano, uma forma de punição a ela. Eles estavam como se fosse aqui, o território brasileiro fosse uma espécie de purgatório. Para quem é católico sabe o que é o purgatório, né? Aquele local onde os pecados serão pagados, onde a pessoa será purificada para poder chegar até o céu. Então, muitos membros da igreja, de ordens religiosas, acreditavam que aqui fosse uma espécie de purgatório que iria purificar essas pessoas escravizadas aqui no nosso território. Beleza? Então, a mão de obra escrava africana se torna a melhor solução para a atividade açucareira nesse momento. E depois ela vai contribuir para outras atividades, né? A mineração, ali na região de Minas Gerais, e também a produção de café ali na região do Fluminense, né? Norte Fluminense, né? E do Oeste Paulista também, do Vale Fluminense e Oeste Paulista, perdão, troquei aqui. Ok? Beleza, pessoal? Prosseguindo, próximo slide, né? Aqui nós temos aqui etnias também, grupos, né? Etnias de escravizados também aqui, que vieram do continente africano. Tráfico negreiro. Dois grupos étnicos, e aí quando a gente fala de grupos étnicos, é que tem cultura própria, né? Cultura em comum entre aquele grupo, uma língua própria, que tem costumes próprios, uma forma de se vestir própria, uma forma de entender o mundo próprio, né? São as etnias que a gente fala. Os sudaneses, originários da Nigéria, da Omé e da Costa do Marfim. São esses dois principais grupos que a gente tem. Os sudaneses, que vêm dessa localidade que eu falei, e os bantus, que serão capturados ali da região do Congo, Angola e Moçambique. Então, esses dois grupos que a gente falou serão os principais grupos que serão escravizados e trazidos aqui para o nosso território da América Portuguesa, para o Brasil, né? Desembarcavam, quando eles eram capturados lá, colocados nos navios tumbeiros, eram trazidos para cá, e a área, localidade de desembarque deles era justamente em Pernambuco, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, nessas três capitanias aí. Os sudaneses ficavam ali na região, na Bahia, na capital naquele momento. A capital do Brasil era justamente ali na Bahia, beleza? Calcula-se que entre 1550 e 1855 entraram nos portos brasileiros cerca de 4 milhões. Nós temos essa informação nos nossos referenciais também. 4 milhões de africanos, em sua maioria jovens e do sexo masculino. Isso não quer dizer que eles terminavam seus fins de dias de escravidão idosos, não. Beleza? A gente vai entender o porquê. Prosseguindo,
Nosso próximo slide. E aí tem justamente o que eu falei para vocês, né? A estrutura, como eles eram transportados de lá para cá, através de navios, os chamados navios negreiros, que também ficarão conhecidos como navios tumbeiros, como tumbas, porque uma grande quantidade de escravizados irão morrer nesses navios, porque as condições ali eram precárias. Além das condições serem precárias, vão também ocorrer o chamado banzo. Não vamos confundir banto, que é um grupo étnico, né, ali da sociedade africana, com banzo. Banzo vai ser um outro tipo de situação que a gente vai entender aqui. Os navios negreiros eram chamados também de tumbeiros por conta dessa grande quantidade de escravos que morriam durante as viagens. Negros amontoados nos porões morriam durante a viagem. O banzo significa o quê? Aquela melancolia, aquela tristeza, uma espécie de depressão causada pela saudade da sua terra e de sua gente. Era outra causa que os levava à morte. Então tinha várias causas, as condições de viagem eram péssimas, a falta de alimentação, de higiene, de água era horrível, né? E tinha também a questão do banzo. O que é o banzo? Era esse estado de melancolia, vamos dizer assim, vamos entender nos dias de hoje, como uma forte depressão que levava algumas pessoas, né, alguns escravizados, à morte, aos suicídios. Eles acabavam se suicidando por conta dessa melancolia, dessa tristeza toda. Os sobreviventes, aqueles que sobreviviam, né, eles iam para Salvador, Recife e o Rio de Janeiro. Eram bastante explorados, maltratados, e aí por isso que eu falei para vocês, eram jovens, porém não envelheciam como escravos. Por quê? Poucos envelheciam como escravos, porque a expectativa de vida deles era apenas 10 anos. Ou seja, uma pessoa escravizada, ele tinha uma expectativa de viver apenas 10 anos. Se fosse para as minas, a expectativa de vida dele diminuía em 50%. 50% de 10 é o quê? É 5 anos. Então, caía para 5 anos. A expectativa, a esperança que ele esperava viver ali era de apenas 5 anos. Devido aos maus tratos, à falta de alimentação, né, aos castigos e tudo mais. E muita resistência, né, houve muita resistência, como fugas, tentativas de assassinato dos senhores e feitores, e o suicídio, que é justamente causado pela aquela situação do banzo, né? Beleza? Prosseguindo, eu acho que a gente não encerra, né? Aí o que acontece? Muito sofrimento, castigo por conta de várias formas de resistência vem através desses castigos corporais que eram terríveis, né? A gente tem uma imagem aqui mostrando um feitor castigando uma pessoa escravizada. Isso aqui até parece, né, tipo uma forma de pau de arara. Vocês vão entender o que é o pau de arara quando a gente chegar no 9º ano e começar a falar sobre a ditadura militar. Mas isso aqui é como se fosse um pau de arara também. Só que o pau de arara tinha umas diferenças em relação a isso aqui. Olha só. Essas reações contra a violência praticada pelos feitores, com ou sem ordem dos senhores, eram punidas com torturas diversas. Amarrados no tronco, permaneciam dias sem direito a comida e água. Dias. Se você passar 1 dia, 2 dias ali no sol, você vai ver que a sua pele vai queimar, você vai despelar. Apenas 1 dia que você for ali não passar um protetorzinho solar, você vai ver o quanto o sol vai punir a sua pele, vai lhe castigar. Agora imagine dias sem comida e sem água. Beleza? Levando inúmeras chicotadas, eram presos nos ferros pelos pés e pelas mãos. Os ferimentos eram salgados. Imagine quando você tem um cortezinho na mão, você deixa cair um pouquinho de sal. Imagine ferimentos de chicote que era salgado, geralmente com sal, até sal grosso, né? Provocado dores atrozes. Quando tentavam fugir, eram considerados indignos da graça de Deus. E aí vem aquela confirmação que a gente falou, né? Que a Igreja Católica via a escravidão, né? Membros da Igreja Católica via a escravidão como uma forma de punição, uma forma de purgar os pecados dessa população escravizada, né? Indignos da graça de Deus, pois segundo o padre, membro da Igreja, Padre Antônio Vieira, ser rebelde e cativo é estar em pecado contínuo e atual. Beleza? Era um dos pensamentos que a gente observa naquele momento. Beleza, pessoal? Ficamos por aí. Nós temos os nossos referenciais bibliográficos. Não deixei
nenhum exercício, nem mensagem, mas fica um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!